Meus armados e armadas. Para quem não me conhece, eu sou Nero Walker, fui policial militar da turma de 2014, hoje sou advogado, fiquei preso por 1 ano no quartel do Comando Geral da PM, acusado de crítica ao governo, em um processo que até hoje não terminou, e sou ativista em relação aos direitos das forças de segurança pública. Muitas vezes eu venho aqui só para trazer notícias ruins, para vocês decidirem o que fazer, mas dessa vez eu vou trazer também a solução. Temos visto recentemente uma aproximação muito perigosa entre as associações de classe e o oficialato. Muitas vezes você vai ter sim algumas lutas, algumas questões que são convergentes em relação às duas classes. Você vai ter também, em muitos casos, situações que são divergentes entre as duas classes. E uma classe vai competir espaço com a outra. E essa proximidade entre as associações de classe, de praças e o oficialato pode acabar trazendo benefícios pessoais aos dirigentes das associações em prejuízo de toda a coletividade. E existem também vários outros problemas morais em relação à dirigência de associações. Por exemplo, quando a diretoria de uma associação deixa para visitar um governador de um outro estado, justamente no dia em que vai ter o jogo do Flamengo naquele estado, e eles vão até esse jogo com tudo custeado, ao que parece pelas associações, você tem um problema moral muito grave. E a própria vida desse governador do Espírito Santo dificilmente foi gratuita. Ele certamente cobrou por essa visita, uma vez que ele não tem interesse pessoal em estar nesse estado. Você vê também dirigentes de associações levando vantagem em outros momentos, como, por exemplo, um curso de mergulho que foi anunciado, que era para ser sorteado entre a tropa, os dirigentes simplesmente nunca sortearam e você provavelmente nunca ficou sabendo. Você tem também um curso de especialização promovido pela Assembleia Legislativa de Polícia Judiciária, em que vão participar justamente pessoas que não estão na atividade fim há 7 anos, que são dirigentes. No caso, a diretora Lorena Nascimento e o presidente Sargento Eugênio. Além de várias e várias outras questões que a gente ficou sabendo e muitas que a gente nem ficou sabendo. Mas entre as que a gente ficou sabendo, tem também diretores da associação com estagiárias dentro de um carro ouvindo uma música que diz: hoje dentro do carro vai ter putaria. E isso, sinceramente, não seria problema nosso se eles fizessem isso com o dinheiro deles, mas eles estavam em uma viagem que era custeada pela associação e que, sinceramente, não tinha o menor fundamento de levar estagiárias nessa viagem. E para piorar, quando eu e o Cabo Bonadiman denunciamos essa questão à tropa, nós fomos atacados pelo jurídico da associação que promoveu uma ação contra a gente e eles foram derrotados, é lógico. Quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que precisaram do jurídico da associação e eles alegaram que não iriam disponibilizar o jurídico porque havia conflito de interesse, principalmente quando era uma questão envolvendo 2 sócios. Mas quando é uma questão envolvendo uma estagiária e 2 sócios, eles usam o jurídico contra esses 2 sócios. Também é um problema moral. Uma outra questão que eu entendo que está no campo da moralidade é o desrespeito de se dirigir, enquanto ainda supostamente militares, mas embora não no serviço ativo, a outros militares estando com uma barba que faz lembrar Papai Noel. Eu acredito que fazer a barba é um mínimo de sinal de respeito que uma pessoa que está na disponibilidade, deixando de trabalhar para, em tese, trabalhar na representação da classe, deveria demonstrar. E já nesse momento, em que a gente falou só de algumas questões morais que podem ser questionadas, você se sente confortável para dizer que se sente seguro em ter eles representando a sua família em caso de acontecer alguma coisa com você? Ponto principal que leva uma pessoa a se associar a uma dessas associações de polícia que estão disponíveis no Espírito Santo é proteção jurídica que essas associações se dispõem a oferecer. Mas infelizmente elas oferecem, mas não entregam. E a gente vê, inclusive, nos números apresentados por uma dessas associações, que diz que tem uma solução de 93% entre quase 30 casos de acionamento do plantão jurídico. Mas isso não faz o menor sentido, porque 93% de qualquer número abaixo de 30 vai dar um número quebrado. Então eles tiveram um sucesso e meio em algum dos casos, ou isso, ou eles estão mentindo. São 250 causas que eles alegam ter em andamento, para 17 escritórios, contabilizando 40 advogados. Isso dá 14 causas por escritório e 6 causas por advogado. Bem, 6 causas por advogado faz a gente pensar, precisa dessa quantidade de advogados?
não tem condições de um advogado que é mais habilitado e mais especializado dominar uma maior quantidade de processos? Principalmente porque hoje em dia não faz sentido você ter escritórios no interior, já que os processos administrativos da PM, tanto demissionários quanto PAD-RS, PAD-RSS, ou aqueles que são solicitações, quando que são questionamentos promovidos pela classe, todos eles poderiam ser centralizados hoje, porque todos eles são digitalizados totalmente. Não tem necessidade nenhuma de escritórios pontuais no interior. E como isso é feito com o dinheiro de uma classe e não com o dinheiro dos diretores, eu entendo que tem que se justificar o porquê disso. Muito embora eu não consiga enxergar a justificativa. Também é, no mínimo, peculiar que os mesmos advogados atuem em diversas associações. Isso tem um problema muito grande, porque isso zera qualquer ímpeto de concorrência entre uma associação e outra. Ou seja, nenhuma delas sente a necessidade de apresentar um trabalho melhor, até porque são os mesmos trabalhadores oferecendo o mesmo trabalho, e elas não competem entre si pelos sócios. Isso é um problema. Elas precisam competir entre si para se esforçarem para ter a maior taxa de sucesso possível em seus processos, a maior diligência possível, e inclusive apontar erros uma da outra para justamente que isso force elas a evitarem errar o máximo possível. Essa sangria financeira dessa quantidade absurda de escritórios sendo contratados para um mesmo serviço causa no mínimo um questionamento, no mínimo uma dúvida. Em relação aos processos do movimento reivindicatório de 2017, existe um paradoxo. A acusação, para muitos, é de motim, uma pena muito alta e que dificilmente alguém vai viver o suficiente para vê-la prescrever, considerando as condições de trabalho atuais da PMS. No entanto, se esse crime for desclassificado para desobediência ou descumprimento de ordem, não só já está prescrito, como está prescrito há muito tempo. Ou seja, você só tem interesse de fato que um processo demore até ele alcançar a prescrição. Se for desclassificado, já está prescrito. Se não for desclassificado, não vai prescrever nunca. E, inclusive, enquanto esse processo está em andamento, você fica impedido de ter acesso à LIP, que é a licença para tratar de interesse particular. Você fica com dificuldade para conseguir, por exemplo, visto americano, para poder fazer uma experiência lá e ver se sua vida é mais interessante lá. Então você acaba preso à PM, além de várias e várias outras questões que podem te complicar simplesmente por estar respondendo a um processo criminal militar. É com um certo pesar que eu acredito que esses processos estão sendo segurados justamente para forçar pessoas que estão respondendo por eles a permanecerem na associação. Isso, se for confirmado e se for o que você também acredita, é uma coisa extremamente grave. Então, se você tem um jurídico que é controlado por pessoas que têm esse tipo de visão, talvez você tivesse melhor até mesmo com a Defensoria Pública, que inclusive tem prazo em dobro, né? Inclusive os defensores, se cometem erro grosseiro, eles são responsabilizados por esse erro. Agora, na associação, nem mesmo apontar uma arma para um soldado e a sua mulher é motivo suficiente para a associação lançar sequer uma retratação pública em relação a isso. Quem dirá uma reprimenda ao advogado ou, o que deveria ter sido feito, a demissão dele. Ainda em relação aos processos do movimento reivindicatório de 2017, hoje não existe ambiente para se condenar uma quantidade absurda de policiais, centenas de policiais que respondem por motim em relação a esses processos. No entanto, a gente pode ter isso no futuro e talvez um futuro próximo, com a possibilidade de Paulo Artung chegar ao governo do estado. Isso porque Paulo Artung pode simplesmente tocar esses processos, fazendo com que sejam mais ou menos 25 militares demitidos por semana em razão desses processos ainda, ignorando a anistia que um dia talvez você reverta em Brasília, mas talvez não. E com certeza esse tempo não seria um tempo confortável fora da PM, e a gente não sabe quanto tempo isso levaria, nem que resultado teria. Mas com essa demissão de 25 militares por semana, ele consegue fazer uma reposição colocando um custo de formação de 1.200 alunos por ano. Isso não seria, definitivamente não seria impossível para um governador de estado. E se a gente quer construir uma segurança em relação a isso, são duas coisas que a gente precisa lutar ao mesmo tempo. Finalizar esses processos antes da próxima eleição ao governo. 2, construir estruturas que possam facilitar a gente resistir a Paulo Artung caso ele chegue ao poder. Ou ainda,
alguém indicado por ele. Uma questão um pouco mais chamativa em relação a falhas do jurídico recentemente chamou bastante atenção, porque resultou em perda da farda e 15 anos de prisão a 3 policiais em um processo criminal do júri. Nesse processo, as testemunhas contra os policiais são somente a mãe e a irmã do rato que morreu. Curiosamente, nenhuma das duas presenciou a situação. Elas foram testemunhas juramentadas no processo, mesmo tendo evidente interesse na causa. Inclusive, elas declaram isso enquanto são ouvidas, que elas esperam que os policiais sejam punidos. E elas não são impedidas, não são forçadas a falar como informantes, não é declarado a parcialidade delas na causa. E não tem nenhuma outra testemunha nesse processo que pudesse levar à condenação desses policiais. Inclusive, essas duas falam sobre coisas que ouviram falar de pessoas que estavam presentes, mas que nunca se apresentaram para esse processo. Elas nunca dizem quem são essas pessoas que falaram coisas para ela. E ainda assim, houve uma derrota nesse processo. Derrotas podem acontecer juridicamente. É uma coisa que realmente a gente não consegue controlar. No entanto, uma coisa que a gente consegue controlar é a nossa responsabilidade. Repara que quando passa a pergunta ilegal, que faz com certeza o maior peso para condenar esses 3, os advogados estão simplesmente passando garrafa de cafezinho. Complemento ao Ministério Público, tá bom? O senhor poderia dizer pra gente, o senhor relatou que hoje que o senhor já foi condenado por um homicídio. O senhor poderia relatar pra gente o porquê desse processo, dessa condenação? Mas tem alguma relação com esse processo que está sendo julgado hoje? Não, eu só fiz a pergunta ao senhor. E ignoram a pergunta. No mundo jurídico, a gente aprende que por mais que pareça simples ou fácil um caso, ele jamais deve ser negligenciado. Todo caso, principalmente aqueles que tratam da liberdade e da segurança das famílias daqueles que respondem aos processos, eles têm que ser tratados com total atenção e prioridade. E é claro, o sócio vai se questionar. Se eles lidam com esse grau de negligência em relação a processos que podem levar alguém a ser preso, imagina quando é só um processo demissionário. Muitas pessoas pensam no Dr. Vitor, que atua na auditoria, como uma pessoa capacitada para lidar com esses processos. Eu acredito até que seja mesmo. No entanto, o Dr. Vitor está treinando o seu sucessor. Isso porque ele próprio não vai permanecer na ACS por muito tempo. Então esse sucessor, que inclusive é aquele que apontou a arma para o soldado e para a mulher dele, mostrou um certo grau de despreparo, talvez pela inexperiência, mas que pode causar grandes prejuízos. Como você pode ver, nesse caso que é meu, é muito pouco recomendável, principalmente em processos criminais, que os advogados assumam a própria defesa, coisa que eu não pretendia fazer. Mas nesse caso, era uma testemunha muito importante, que eu precisava que ela fosse ouvida, eu não podia deixar que simplesmente ela fosse desistida. E essa testemunha em questão, ela era comandante da APM durante as campanhas para as eleições da associação, e ele franqueou o acesso de Eugênio praticamente irrestrito aos alunos que estavam em formação e bloqueou o acesso da minha chapa, que também concorria naquele ano. Quando foi questionado sobre isso, o que ele disse na frente de 2 testemunhas, incluindo um coronel, e que foi gravado, foi: cada um luta com as armas que tem. Curiosamente, esse mesmo coronel é simplesmente amigo pessoal do Eugênio. Esse é mesmo um mundo muito cheio de coincidências. Claro que interrogar a ele, que deu causa ao início desse processo que eu respondo, supostamente por fazer críticas a ele, é essencial ouvi-lo justamente porque eu tenho ímpeto de fazê-lo confessar, ainda que sem perceber, o que ele fez. Outra coisa que nos leva a crer que o Dr. Vitor não vai continuar trabalhando com a ACS é que eu pretendo fazer a ele uma proposta superior, uma proposta que cubra o valor que ele recebe hoje para ele trabalhar com a gente, um grupo honesto. Provavelmente, por força de contrato, o Dr. Vitor vai ser forçado a negar qualquer uma dessas questões, mas é um mínimo de bom senso e observação para você perceber que esse doutor que o está substituindo está cada vez mais presente nos processos e aparentemente cada vez mais perdido, porque a relação com a justiça militar, inclusive a nível administrativo, requer um feeling, requer um know-how, ainda além do conhecimento prático e técnico da legislação.
Se você não sabe como funcionam as dinâmicas militares, você fica incapacitado de tocar um processo. Porque às vezes você vai arrogar ou invocar algum direito do seu cliente de forma intempestiva em relação às relações sociais militares, que vai prejudicar ele mais do que ajudar. Para quem entrou mais recentemente na PM, houve uma eleição em relação às associações e as urnas que eram usualmente usadas nas eleições de classe, elas foram substituídas por um tablet, que inclusive o sistema indica que uma pessoa da diretoria do Eugênio acessou o sistema por várias vezes durante a eleição que foi feita em um tablet fornecido por eles. É com toda a tranquilidade e segurança do mundo que eu chamo Eugênio de estelionatário, porque eu sei que ele jamais vai me processar por falar isso, porque se ele o fizer, eu peço a inversão do ônus da prova, forçando ele à apresentação de documentos que vão comprovar que eu tenho razão. Inclusive, outros documentos, onde a gente pode acabar descobrindo ainda mais coisa do que sabe até agora. Vai lá, Eugênio, eu te desafio. Me processa, perde para mim de novo. E talvez vocês tenham visto o fim da ACS. Não foi só uma troca de nome, foi o fim da ACS. O novo estatuto tem várias previsões que impedem até alguns militares da turma de 2014 de serem candidatos. Isso porque existem várias novas exigências, como tempo de permanência na associação, a idade mínima para concorrer e uma chapa que tem que ser construída com no mínimo 50% formada por sargentos e subtenentes. Isso impossibilita que os cabos e soldados possam tomar de volta a associação que lhes foi roubada. E para piorar, cometeram crime também nessa alteração. Isso porque a Assembleia Geral requeria um quórum qualificado que eles nunca conseguiram manter, nunca conseguiram convocar, porque não tinham credibilidade suficiente para isso. Então o que eles fizeram foi passar por pranchetas, recolhendo assinaturas nas unidades, falsificando como se essas pessoas que assinaram as pranchetas estivessem na Assembleia. E você talvez tenha sido enganado, induzido a assinar essa prancheta sem saber de fato o que ela era. Você pode ter confiado neles e sofrido esse golpe por parte deles, esse roubo por parte deles. Existem diversos problemas no novo estatuto, inclusive a hipocrisia de eles invocarem o nome de Deus para escrever ele. Mas um problema que é muito notável dentre muitos outros é que eles prevêem eleições em agosto e posse em janeiro. Isso dá metade de um ano para eles dilapidarem totalmente a associação. Colocarem diversas bombas relógio, descumprirem diversas leis trabalhistas contra funcionários que poderão processar em valores astronômicos a associação depois, mas com a gestão que viesse a assumir depois deles. Eles não mudaram o nome da associação. Eles acabaram com a Associação de Cabos e Soldados. Eles tiraram dos cabos e soldados a possibilidade de representação. E é essa falta de representação, essa falta de alguém falando das dores, cobrando em relação às dores dos policiais, que eu vejo como a primeira causa de perdas de vidas por autoextermínio. E quando um desses acontece, eles ainda fazem publicidade para ganhar like de paisano. Isso é muito grave. Talvez as turmas que entraram de 2013 para cá não tenham conhecimento de que isso não é novo. Esse mesmo grupo sempre parasitou as associações, inclusive antes da gestão do Sargento Renato. Você teve gestões de Gava e de outras pessoas também ligadas ao Tenente Ramalho, coincidentemente. Aquele que foi a tenente com, acredito que 20 anos de polícia, um recorde inacreditável, mas passa a ser acreditável quando o cara tem condição de manipular as mudanças na lei de promoção e, coincidentemente, acaba favorecido por isso. E essa é uma história que se repete infinitamente. Agora, simplesmente, o parasita começou a ficar maior do que o hospedeiro. Mas eles sempre parasitaram. Cabos, soldados e alunos não têm representação há muito tempo. Os mesmos advogados e as mesmas estruturas e o mesmo modus operandi em todas as associações que existem nas classes hoje, eu decidi que o melhor seria romper com tudo aquilo que se sabe, ou que se pensa, ou que se sente em relação às associações que representam as classes hoje. É por isso que decidimos lançar algo totalmente diferente, que realmente vai cuidar de você. Aqueles que realmente vão ter capacidade de dialogar com autoridades, com civis, não para si, mas por você.
Eu estou falando da Associação de Direitos Humanos Policiais. O nome pode assustar um pouco no começo, mas tem um propósito por ele. É porque eu não pretendo falar das dores dos policiais para os próprios policiais, porque eles já sabem as dores que têm. Eu pretendo falar das dores dos policiais com aqueles que podem resolver esse tipo de problema, com aqueles que podem exigir que aqueles que estão com o poder resolvam esse tipo de problema. É uma abordagem totalmente diferente do que se viu até agora, porque o que se viu até agora não chegou nem perto de ser o suficiente. E por isso que é necessário pensar numa nova forma de se fazer associação, para poder se distanciar o máximo possível desse métier defasado de associações, que acaba privilegiando poucos. E em relação a direitos humanos de policiais, eu que já atuei em alguns casos trabalhistas, tenho visto que existem direitos que são indubitáveis em relação ao cidadão comum. Existem condições que, se você submeter um CLT a elas, um funcionário da sua empresa a elas, você corre o risco de responder por trabalho análogo à escravidão, enquanto o PM considera normal passar por esse tipo de sofrimento, por esse tipo de constrangimento. Os direitos pelos quais os policiais lutam hoje, ou que esperam que alguém lute por eles, já que eles próprios não podem, vetados pelo artigo 166 do Código Penal Militar, são aqueles que a sociedade geral já conquistou há muito tempo e chama de direitos humanos. Pensa comigo, quando a gente fala, por exemplo, em relação a você não ser assediado enquanto cumpre a sua função, é um direito humano seu não ser assediado. Quando a gente fala em regulamentação de carga horária, quando a gente fala em horário de almoço, quando a gente fala em descanso, a gente está falando de direitos humanos. A gente está falando do mais básico. Quando a gente fala em reajuste, a gente está falando em relação ao alimento que aquela família daquele policial vai receber. E é por isso que a Associação de Direitos Humanos Policiais é o que a gente precisa hoje. E também os direitos humanos nas relações internas da PM. Isso porque quando um superior percebe uma diferença em relação ao seu subordinado, ele tem toda a facilidade do mundo de aplicar o Código de Ética ou até o Código Penal Militar para poder punir aquele que praticou alguma coisa que ele entende como errada. Mas quando é o soldado, o cabo ou o subordinado em geral que sofre alguma coisa, ele tem uma dificuldade imensa de alcançar os seus direitos, as suas proteções. Ele tem muita dificuldade de fazer com que seja sequer tentada a aplicação do Código de Ética contra aquele superior que o desrespeitou. E é por isso que é necessária uma representação de direitos humanos para garantir esses direitos básicos aos policiais. Embora o nome, que pode parecer até um pouco apelativo, seja referente a policiais, a associação vai admitir também aqueles outros operadores que façam parte de um mesmo contexto. Nisso estão incluídos guardas municipais, bombeiros. A associação é sustentada por um tripé com 3 fatores que são os mais essenciais. O primeiro deles é a representatividade em relação ao governo. Sem essa representatividade, as suas queixas simplesmente não vão ser ouvidas, ou vão ser ouvidas com o ruído daquele não confiável que transmite essas informações por você. Eu acredito que, para quem já me conhece, eu tenho credibilidade o suficiente para poder assumir essa posição. Eu acredito que eu tenho o respeito de vocês, que é mútuo, e que isso é o suficiente para que eu possa trabalhar em relação a essa representatividade. Inclusive com a segurança de que eu não respondo pelos códigos específicos que o militar responde. O segundo ponto é o jurídico. Eu acredito que no começo nós teremos, sim, um volume de trabalho absurdo, que todos aqueles processos represados vão chegar de uma vez só. Mas nós estamos dispostos a encarar isso, a trabalhar em cima disso, e talvez eu até tenha a minha primeira derrota jurídica enquanto isso. Mas vocês podem ter certeza que se isso acontecer, vai ter acontecido enquanto eu dou o meu melhor, tendo recorrido em todas as instâncias acessíveis. E o terceiro ponto que sustenta uma associação é o acesso à saúde. Além de lutar em relação aos interesses e aos direitos dos policiais ao governo, nós também pretendemos fazer a nossa própria estrutura, apresentando plano de saúde, apresentando atendimento de emergência psicológico. Sim, além do plantão jurídico, pretendemos também lançar o plantão psicológico, já que muitas vezes os casos que ocorrem de perda de vida por autoextermínio ocorrem durante a noite. Sim, existem linhas públicas em relação ao atendimento daquela pessoa que está em estado depressivo terminal. No entanto,
não são especializados para lidar com a nossa classe, não estudam especificamente as nossas questões, não convivem com as nossas dores. Nós da ADHP estamos dispostos a lidar com isso com a atenção necessária. E em relação ao primeiro ponto, ele se divide em duas partes. O primeiro, que é o acesso direto aos políticos, conversando com eles, pedindo, dialogando, exigindo o que for necessário. E o segundo ponto é aquele que a gente usa caso o primeiro não funcione, que é o diálogo com as massas, com o eleitorado. Talvez um governador ou um prefeito que vier a ser eleito no futuro não se importe com você, mas ele se importa com os votos que ele pode perder caso ele não te entregue os direitos que são humanos. Por que eu decidi participar da fundação de uma associação? Porque, embora eu pudesse fazer, igual alguns advogados fazem, de receber uma mensalidade financeira para representar juridicamente vocês, embora isso seja legal, e eu tivesse a alternativa de também parcelar no valor da mensalidade da associação aquilo que eu fizesse de petição ou de defesa para vocês, nessas condições eu não teria a possibilidade de representar a classe, de realmente defender a classe, de realmente dizer o que vocês querem dizer e não podem. Inclusive, a gente vê que o Sargento Renato, quando por muito menos contratando um setor de jornalismo na associação, mas ainda ele sendo militar, acabou sendo responsabilizado pelas publicações em defesa da classe que aquela jornalista fez. Evidente que isso é ilegal, e eu espero que ele possa reverter isso judicialmente, embora tenha a Associação de Cabos Soldados, que agora se chama ASPRA, tendo feito horrores processuais que prejudicaram bastante ele. Eu espero que ele possa reverter esses prejuízos. Perguntem a ele, quem quiser saber melhor, porque realmente eu acredito que ele tem o direito a se reconstituir desse prejuízo injusto que ele sofreu. Mas simplesmente isso passa uma mensagem de que aquele que é militar não consegue fazer muita coisa, por mais bem intencionado que ele esteja, como eu acredito que o Sargento Renato estava naquele momento. Mas ele próprio, pela própria condição de militar, é limitado. É por isso que as pessoas sempre consideraram a possibilidade de ter um militar já fora do serviço ativo permanentemente, porque essa pessoa teria algumas proteções em relação àquele que está na ativa, mas ainda ele não estaria totalmente protegido como um civil, principalmente um civil que tem, além das proteções de civil, as proteções de classe de, por exemplo, a OAB, as prerrogativas de um advogado. Inclusive, para garantir que forças não prejudicassem a minha carreira enquanto advogado, eu optei por fazer a minha inscrição em São Paulo, onde eu tenho metade das minhas causas, metade dos processos que eu toco atualmente. E em relação às relações públicas da PM, vocês já repararam que nenhum policial militar consegue ganhar direito de resposta na imprensa, por mais que ela erre, por mais que ela passe dos limites? Já se perguntou quantas vezes tentaram? Os requisitos para se associar. Dentre os requisitos estão, por exemplo, não ter foto sua em outra associação ou em relação a qualquer publicação que faça propaganda dessa outra associação. Ou seja, se hoje você tem uma propaganda de alguma associação que envolva uma foto sua, para ingressar na ADHP, você teria que solicitar a essa pessoa responsável por essa tal associação que retirasse aquela foto para que você pudesse se inscrever numa associação que realmente está disposta não a usar você, mas sim a proteger você. Um segundo critério é que não esteja recebendo nenhum tipo de verba de outras associações. Eu não sei se vocês sabem, mas a Associação de Cabos Soldados, hoje se chamando ASPRA de forma ilegal, ela lançou uma coisa chamada representação de batalhão. Simplesmente eles pagam a pessoas para que fiquem falando bem da atual gestão nos batalhões o tempo inteiro. Então, se alguém chegar para você e falar bem da atual gestão, questione essa pessoa. Você recebe alguma coisa pessoalmente da associação? Essa pessoa talvez te diga a verdade, talvez ela minta, mas pelo menos você tem o direito a fazer essa pergunta. Quem estiver satisfeito com as associações, no modelo defasado que apresentam hoje, permaneça nelas. Eu tenho certeza que vocês são bem-vindos a permanecer nelas, dando aí ainda, até agora, já foram 72 milhões de reais só em mensalidades que passou pela mão do grupo que está hoje na ACS. Mas eu peço que simplesmente respeitem aqueles que estão insatisfeitos e querem buscar alguma coisa que consideram melhor. Não é isso?
A opinião do colega não tem que ser respeitada quando ele decide que não está satisfeito com a associação que tem hoje? O que é mais importante para você, o salário ou a promoção? Essa pergunta tem um problema de uma falsa dicotomia que estraga a própria pergunta, então não precisa nem responder ela dentro dos limites que ela impõe. Você não tem que escolher entre salário e promoção, quando você pode ter uma terceira via, um salário vinculado ao governador. Hoje você tem diversos cargos que sobem de salário automaticamente quando o governador sobe também. Como a gente tem no militarismo uma questão de hierarquia mais forte, é necessário engessar os ganhos. Não que eles não mudem, mas que eles mudem todos juntos. Ou seja, o salário do soldado sendo uma porcentagem do salário do comandante-geral, que é, por sua vez, uma porcentagem do salário do governador, fará com que toda a cadeia mude junto quando ela mudar. Assim, a gente teria simplesmente a segurança de que nunca mais teria uma briga em relação a reajuste, abrindo espaço para brigas que sejam relevantes também. Desde que a gente tenha acesso ao paisano para poder publicar esse assunto, eu acredito que a pressão popular pode ser muito grande e muito favorável. Isso porque, simplesmente, o movimento de 2017 não teria acontecido se isso já existisse. E nenhum outro movimento de mesma magnitude vai acontecer se isso for aprovado. É uma vantagem também para o governo, que não teria que lidar com esse tipo de crise. E eu não sou hipócrita. O que eu vou receber de vocês é uma porcentagem do salário de vocês. E é por isso que eu, mais do que qualquer outro, vou lutar realmente para que o salário de vocês esteja o mais saudável e seguro possível. Hoje nas associações você tem advogados que recebem o mesmo valor independente da produtividade ou da taxa de sucesso deles. Ou seja, se esforçando ou não se esforçando, é o mesmo pagamento. Vencida essa etapa, a gente vai ter espaço para lutar por questões que são vitórias definitivas, na minha opinião. Por exemplo, a questão das permutas. Se um soldado quer trocar de lugar com um soldado, por que simplesmente negam ou negligenciam o pedido, simplesmente deixando ele engavetado, quando os dois têm exatamente o mesmo valor institucional? Quando um carteiro, por exemplo, para quem não sabe, eu já trabalhei nos Correios, quando um carteiro do Espírito Santo quer permutar com um do Acre, eu simplesmente nunca vi alguém impedir. Desde que seja uma vontade dos dois, simplesmente era um registro que tinha uma consequência de aceitação. Na PM a gente tem um problema que atualmente o subcomandante-geral está represando diversos pedidos administrativos. Isso é uma questão que poderia ser vencida facilmente com uma alteração de projeto de lei, que forçasse a aceitação tácita em caso de 30 dias de demora para uma resposta. Isso porque a decisão administrativa de proibir você de permutar, ela tem que ser fundamentada. Se em 30 dias não houve o fundamento, subentende-se que não há fundamento a ser apresentado. E se não existe fundamento para impedir a permuta, ela deve ocorrer. Uma outra questão que é bastante evidente para quem entende de hierarquia é que as movimentações de batalhão deveriam ocorrer sempre do mais moderno. Isso evitaria simplesmente perseguições, como a que sofre hoje o Cabo Bonadiman, que mesmo sem ser o mais moderno, foi transferido por necessidade do serviço. Eu me pergunto o que o Cabo de Bonadiman tem de tão especial que era necessário que ele especificamente fosse transferido. Me parece simplesmente um ato definitivamente ilegal, por falta de fundamento. Você fere a hierarquia diariamente na PM com esse tipo de coisa acontecendo, mas é o praça que, na folga, faz alguma coisa da sua vida pessoal e acaba respondendo por um processo acusado de ferir os princípios da hierarquia e da disciplina. A gente tem meio que uma farsa acontecendo hoje em relação à questão de homicídios no Espírito Santo. Existe aí um número de recorde de redução de homicídios, que não é bom. Entenda como isso não é bom, como diria inversamente a Miriam Leitão. Isso porque a redução de homicídios que acontece hoje é uma redução de homicídios de traficantes contra traficantes. Existe uma expansão de facções grandes, algumas até vindas de Rio de Janeiro e São Paulo para se instalarem no nosso estado, alcançando inclusive cidades pequenas. E quando você tem duas bocas de fumo que são controladas por uma mesma facção, elas não competem entre si. E isso reduz o número de homicídios. É muito evidente essa farsa
quando você vê que o número de feminicídios aumentou. Ou seja, os homicídios que acontecem naturalmente, né, não ligados ao tráfico, eles continuam acontecendo e piorando. Mas os do tráfico especificamente reduziram. E esse é o fundamento pelo qual eles reduziram. Não é porque o traficante se conscientizou, né? É simplesmente uma questão de que eles estão competindo menos entre si porque são todos faccionados agora. E esse crescimento de facção no Espírito Santo, aliado a um governo Artung possível e aliado a uma moda que está se tornando agora de atirar contra policiais, inclusive fomentada, né, de certa forma, pelo atual comandante-geral, a meu entender, quando você tem um assalto a banco acontecendo numa cidade do interior do Espírito Santo, os criminosos aparecem mortos. Quando você tem um homicídio de 2 policiais em Cariacica, inclusive um deles muito amigo próximo meu, você tem o comandante-geral interferindo para garantir a integridade daqueles que cometeram o crime. Estranho, né? Aí, no caso, quem tiver dúvida em relação a isso, perguntem aos militares do 7º Batalhão. Acredito que especificamente da 2ª CIA ou da Força Tática vão saber informar melhor. E quando a questão salarial é vinculada entre os oficiais e praças, isso é vantagem para as duas classes, porque assim ambos vão lutar juntos em relação à questão salarial se futuramente tiver alguma novidade, alguma alteração, alguma imprevisão, alguma coisa que é imprevisível neste momento e que no futuro traga algum problema salarial, ainda que a gente esteja fazendo hoje, né, tentando construir hoje essa ideia de vincular ao salário do governador, né? Eu não sei se eles podem criar algum subteto para subclasses, mas de qualquer forma, essa luta, se tiver ligação entre o salário do praça ser uma porcentagem daquele imediatamente superior a ele, isso vai garantir a ele uma segurança e caso tenha algum problema, todas as classes vão ter que lutar juntas, porque vai ser interesse de todas que essa cadeia completa ligada seja progredida. Nos últimos dias eu tenho construído, dentro de acessos políticos, um diálogo muito positivo, inclusive com deputados, disponibilizando o próprio mandato para poder apresentar projetos de lei, dando os créditos à nossa associação e que sejam favoráveis à nossa classe. E aí, claro, cabe a nós, em caso de nossos planos começarem a realmente caminhar, trazer à população a visibilidade em relação a esses projetos, para que ela própria cobre das autoridades que ele passe, que ele seja aprovado. Uma das questões, por exemplo, que eu estou ajudando a redigir um projeto de lei é em relação à questão do armamento dos bombeiros. Recentemente a gente teve um caso de um bombeiro que foi atender a um acidente de trânsito em Guarapari. Infelizmente ele foi alvejado por um dos acidentados e, segundo eu soube, a última notícia é de que ele corre o risco de perder movimentos. E a gente não pode simplesmente ter um fato desse acontecendo e nenhuma mudança para evitar que ocorra de novo. Os bombeiros precisam sim estar armados, é necessário sim dar a eles a estrutura de armamento, embora hoje eles sejam impedidos, embora militares, embora com treinamento para armamento, de portar o próprio armamento particular para a própria segurança durante as ocorrências. Veja, na folga o militar pode usar armamento, mas em serviço não. Aparentemente a competência dele, enquanto fardado, desaparece. Isso faz algum sentido? Uma associação que já leva no nome a questão dos direitos humanos permite uma maior penetração em órgãos governamentais, estaduais, até federais, municipais, que seja, em entidades, inclusive independentes, como OAB, Ministério Público. Eles simplesmente vão ter muito mais dificuldade de ignorar uma questão que envolve direitos humanos do que qualquer questão que seja meramente de uma associação do modelo antigo que a gente teve até hoje. A nossa associação começa as suas atividades a partir do momento que 300 pessoas, pelo menos, apresentem interesse em se associar. É por isso que na legenda desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, você vai ter um formulário de manifestação de interesse de se associar. Esse formulário não te obriga a nada. Você pode depois decidir se quer ou não se associar. Mas esse formulário vai trazer informações muito importantes para a gente. Inclusive, com essa quantidade de pessoas interessadas a se associar, a gente vai ter a possibilidade de dialogar com os planos de saúde buscando preços menores, quanto maior for o número de pessoas que preencheram esse formulário. Esse formulário também vai dar a oportunidade de a gente entrar em contato diretamente com você, que tem interesse na associação, te explicar as novidades, te explicar os andamentos, te oportunizar a associar-se. Então é muito essencial que você preencha esse formulário. E mesmo se você não tem interesse em plano de saúde e que a gente pretenda usar esse número de pessoas para dialogar com os planos de saúde,
Seus dados estarão protegidos, não se preocupe quanto a isso. A gente vai apresentar apenas o volume de pessoas interessadas. Mas, de qualquer forma, ainda que você não tenha interesse no plano de saúde, é importante para a associação que a gente está começando a construir ter esse acesso a você, conversar diretamente com você. Eu recomendo também que você siga a nossa página no Instagram, que também está na descrição do vídeo, para acompanhar as publicações que forem feitas lá. Nos próximos dias, provavelmente, diversas pessoas ligadas às associações atuais, seus conselheiros, diretores e representantes de batalhão, seja lá o que for isso, com certeza vão se esforçar para manter a boquinha que tem. Eles vão se sentir ameaçados por essa fala que eu estou tendo francamente com você agora, e eles vão se esforçar ao máximo para difamar o meu nome. Resista a isso. Você é capaz de decidir por si só as suas próprias opiniões. Senhores, mais atualizações virão. Agradeço vocês pela paciência de ter me escutado até aqui. Convido vocês a preencherem o formulário de manifestação de interesse em se associar, o que não é uma ficha de associação ainda, é uma manifestação de interesse que não compromete vocês a nada. Vocês vão ter a oportunidade de decidir com muita calma e avaliar com toda a paciência do mundo. Esse formulário é simplesmente para pessoas que estão de saco cheio e que não confiam mais no modelo antigo de associação. Obrigado mais uma vez. Continue acompanhando. Novas informações virão.